Aqui hoje a gente vai fazer dois tipos de análise. Análise qualitativa e depois análise quantitativa da reação entre sulfato de cobre e zinco metálico. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? É como acontece a reação de simples troca ou deslocamento. Então, primeiro a gente vai ver o que vai acontecer. Repara que aqui eu tenho sulfato de cobre, tá? Coloquei aqui, ó, para vocês confirmarem. Aqui eu tenho uma placa de zinco, perfeito? Tá meio sujinho porque já foi usada, mas nada que impeça a nossa reação, tá? E aqui eu já preparei, evidente, uma solução de sulfato de cobre. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esta placa, tá, de zinco metálico, né, metal, e colocar na solução de sulfato de cobre. Lembrando que quando você coloca um sal em solução, você obtém íons desse sal. Tanto o metal, o cátion, quanto no caso aqui, já que é o sulfato, o SO4, que é o radical. O cátion positivo, CO+2, está nadando aqui dentro, e o sulfato também nadando aqui dentro. No caso da placa, eu tenho Zn metálico, que a gente indica como Zn0. Toda vez que o NOx for zero para um metal, é porque ele está na forma metálica. Quando este metal tiver NOx positivo, mais um, mais dois, mais três, você tem que ter a certeza que ele está em solução. Então repare a partir de agora o que vai acontecer, lembrando que a placa está limpa. Ó, vou colocar para vocês observarem, olha só. Coloquei, vamos dar um tempo, e aí você vai começar a ver, tá? Eu vou colocar a nossa câmera mais próxima para você ver o que está acontecendo com essa placa. Olha que barato, deixa eu botar um pouco mais para cima, assim, perfeito. Olha que maneiro. Então, o que você está vendo aí? O íon cobre mais 2 sair da solução e, recebendo 2 elétrons, ele vai para a placa, na forma de Cu0. Lembra que metal zero, com NOx zero, é metal, é placa, é sólido. Já o zinco da placa está saindo da placa e indo para a solução. Claro que aqui a gente não vai ter o tempo, que demora bastante tempo, né? O tempo necessário para ver que toda a solução azulada ela vai ficar incolor, porque vai se transformar no sulfato de zinco, que é incolor. E todo o cobre da solução vai passar para a placa. E isso você já está vendo, né? Então vou levantar um pouquinho essa placa para você ver aqui, ó. Olha o cobre aqui depositado. Olha que barato, cara. A química ela é fantástica, né? Então você nota que o cobre que estava, ó, na solução acabou, está passando para a placa. Quando todo o cobre sair da solução e todo o zinco sair, quer dizer, sair da solução e migrar para a placa, recebendo 2 elétrons, e todo o zinco saindo da placa, doando 2 elétrons e indo para a solução, saindo de Zn0, placa, e indo para a solução na forma de íon Zn+2, formando, lembra do sulfato? O sulfato está em solução, formando o sal sulfato de zinco. Enquanto você tem a deposição na placa, tá vendo essa parte escura? De cobre metálico. Cara, isso é muito show, né?
Então, quando eu falo que eu estou analisando qualitativamente, eu estou mostrando para vocês. Então, agora a gente vai dar uma parada na filmagem e a gente vai olhar, tá? Para o que está ocorrendo na realidade nessa solução. Até agora a gente falou. A partir de agora a gente vai ver. Portanto, ó, eu só vou trazer um pouco isso para cá. Deixa eu ajeitar isso aqui. Enquanto isso, nossa placa vai ficar reagindo aí, ó. Tá? E vou fazer o seguinte, bem devagarinho. Aqui, ó. O nosso papel. Tá aí. Deixa eu levantar um pouco isso para ficar bem show de bola. Tá aí. Só um minuto. Acho que dá para ver legal, né? Acho que dá. Então, repara o seguinte, deixa eu botar bem centralizado, assim. Tá bom? Tá, né? Eu coloquei para vocês aqui o seguinte, ó, reação de simples troca ou deslocamento, que nada mais é que uma reação de oxirredução. A gente vai ver isso aqui, tá? E como é que a gente sabe que uma reação é de oxirredução? Quando os componentes trocam elétron entre si. Repara como eu falei, ó, Zn0, eu estou indicando a placa de zinco. Reagindo com sulfato de cobre, e eu já botei o NOx de cada um aqui, ó. O cobre vale mais 2, portanto a gente pode chamar isso, quer dizer, corretamente, de sulfato cúprico, porque o cobre pode valer mais 1 ou mais 2, como é o maior NOx íquico. Ou, como o Enem gosta de colocar, sulfato de cobre 2 em algarismos romanos. Produzindo esse sal, era a minha solução azul aquoso, tá? Tá em solução. Eu esqueci de colocar aqui. Tem que ter um aqui aqui. Aqui é sólido, S. Aqui é aqui, né? De aquoso. Então, o que acontece? A reação, existe a troca. Aqui, ó. O produto, eu vou ter cobre metálico. Aí eu volto para cá para mostrar, ó. Tá aqui o nosso cobre metálico. Preso à placa, ou seja, o cobre, o zinco, né? Ele toma o lugar do cobre no sal, tá ele aqui, ou seja, ele está em solução na forma de Zn mais 2, já que está em água. Então eu obtenho o cobre metálico, que vocês estão vendo na placa, e um novo sal, que é o sulfato de zinco. E o zinco não tem íco, nem átomo, nem nada, por quê? Nem íco, nem oso, por quê? Porque o zinco tem NOx fixo. O NOx dele é sempre mais 2. Quando a gente fala que o cobre é o sulfato cúprico ou o sulfato de cobre 2 de algarismos romanos, é porque pode ser 1 ou 2. Ele varia o NOx. O zinco não. Então, o sulfato de zinco. Então, isso aconteceu nessa reação, ou está acontecendo, nesta reação que a gente está observando. E aí a gente vê que a equação está equilibrada. No reagente eu tenho 1 mol, ou 1 átomo de zinco, e no produto, na fórmula do sal, 1 átomo de zinco. No sal eu tenho no reagente 1 átomo de cobre, ou 1 mol de cobre, e no produto 1 mol de cobre. E aí eu vou pegar todo o SO4, que isso aqui é um radical. Eu tenho uma única vez o SO4 e no produto uma única vez o SO4. Reação equilibrada. Aí eu continuo analisando qualitativamente, eu não estou entrando em cálculo matemático, cálculo de quantidade. Eu tenho aqui para o zinco, olha, ele estava na placa Zn0 metálico, e passou para a solução na forma de íon de cátion mais 2. Lembra que eu falei? 0 é placa, mais é solução. Então ele sai da placa e vai para a solução. Como o NOx dele aumenta, passa de 0 a mais 2, lembra que eu falei que para ele sair da placa, aqui ó, voltando para cá rapidinho, quando o zinco sai da placa e vai para a solução, ele tem que perder 2 elétrons. E aí eu volto para cá, tá? Quando ele perde 2 elétrons, ele se transforma em zinco mais 2.
Como o número de oxidação zero está passando, reagente, passando ao produto com NOx maior, está aumentando o NOx, eu digo que o zinco está sofrendo oxidação. Já o cobre, por sua vez, ele estava na solução, lembra? Solução azulada, vou eu lá de novo, ó. Aqui a solução azulada de sulfato de cobre. Portanto, o cobre estava na forma de cátion mais 2, cátion bivalente, é mais o metal, é solução, e passa, sendo produto, aí eu volto para lá, ó, tá vendo? Na forma de CO metálico, CO0. Lembra que ele foi para a placa. De novo, aqui, ó. Vamos nós. Olha o carinha aqui, ó. Vou tirar a placa. Aí ele aí. Olha que maneiro. E com a luz você vê que é cobre mesmo, tá? Toda a característica de cobre. Volto eu para cá. Então aqui ele é metálico. Aí a gente vai reparar que o NOx na solução era mais 2. Lembra dos elétrons que o zinco perdeu, os 2? O cobre ganha. Quando o cobre ganha 2 elétrons, ele se transforma em cobre zero, ou seja, passa de cobre mais 2 a cobre zero. Nota que do reagente para o produto, o número de oxidação do cobre diminui. Daí o cobre está sofrendo redução. Então essa análise qualitativa, ela é fundamental para a gente entender toda a parte quantitativa do próximo vídeo. Valeu, gente boa. Até lá, grande abraço.